Glória a Deus, glória a Jesus. Graça e paz, amados. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, eu quero começar fazendo uma brincadeira com os irmãos, que eu aprendi com uma galera aí que o quebra-gelo é interessante. Eu tenho uma reclamação para fazer contra essa igreja, tá? Quando eu comecei a congregar aqui, os irmãos me viam e falavam, graça e paz, irmão. Eu falava, graça e paz. Cara, vocês não têm ideia como esse graça e paz é legal. A gente que vem de outras denominações, a gente tem costume só de dar paz do Senhor, né? Eu tenho um irmão numa outra denominação, eu falo com ele, quando ele ficou sabendo que eu vim para cá, e ele assistiu a mensagem, aí agora ele me cumprimenta, ele fala, graça e paz, e ele já dá uma risadinha. Só que eu tenho uma reclamação para fazer, irmãos. Agora os irmãos me vêem na rua, só falam paz. É ou não é? Quantos já te deram só a paz hoje na porta? Daqui a pouco os irmãos vão te ver e falar, pê, irmão, o negócio está só diminuindo, daqui a pouco eles vão fazer só um sinalzinho. Cara, graça e paz, é uma bênção receber a graça do Senhor, a paz do Senhor. Irmão, eu vou fazer com todos os meus esforços para não atrapalhar o que o Senhor já fez até agora. Eu peço a ajuda dos irmãos para isso. Irmãos, assim como a Leite falou, estava já orando ao Senhor, eu falei, Senhor, o que nós vamos falar lá na igreja? Aí, numa quinta-feira, e eu não estava escalado para hoje, né? Eu estava escalado para pregar muito tempo depois. E ao longo da semana o Senhor já estava falando algumas coisas comigo e eu achava que eram coisas pessoais que eram para mim. Eu não sabia que Deus tinha preparado para que eu hoje estivesse dividindo a mensagem com os irmãos. Aí o pastor me mandou uma mensagem falando que quem ia pregar era eu. Aí eu falei, pastor, não tem nada preparado não. Eu falei, era daqui a 2 semanas. Aí depois eu encontrei o pastor um tempo depois, na hora eu respondi, falei, amém. Vou falar o quê, né? Amém. Aí eu encontrei o pastor, falei, pastor, que negócio é esse, cara? Era daqui a 2 semanas, por que o senhor me adiantou? O pastor falou, rapaz, eu não mando nada nessa igreja, não. É Deus que manda, eu estava orando, Deus falou que era você. Eu falei, uai, amém, Senhor, glória a Deus. Aí eu falei, mas o senhor falou com o pastor que era eu, mas o senhor não falou o que era? Eu falei, e aí, Senhor? Agora é nós, né? O pastor já resolveu. Aí eu fui na célula na quinta, conversei com os irmãos lá da nossa célula. Falei, irmãos, me ajuda aí, que eu estou sem mensagem. O senhor falou que é para eu entregar uma mensagem e eu não sei o que eu vou pregar, não. Os irmãos, não, amém, nós vamos orar, vai ser uma bênção. Os irmãos profetizaram sobre mim, eu fiquei feliz, falei assim, amém. E aí eu fui orar ao Senhor, eu falei, Senhor, qual que é a mensagem? Aí o Senhor me respondeu, já estou te falando tem 2 semanas, mas você não para ouvir. E eu falei, Senhor, como é que é isso? Ele falou, você está igual Marta, você está afadigado, com tanta coisa, com tantos afazeres. E eu pergunto, irmãos, quantos hoje aqui também não estão tão afadigados com tanta coisa? E a última coisa que você consegue ouvir é a voz do Senhor. Jesus falou uma coisa para Marta, olha, Maria escolheu o mais importante, que é estar aqui nos meus pés para ouvir a minha palavra, você deveria fazer o mesmo, foi o que o Senhor falou comigo. E eu falei, amém, Senhor. E eu me lembrei daquilo que o Senhor estava falando comigo nos últimos dias, e daquilo que o Senhor confirmou, inclusive, na palavra do Robertinho, no domingo passado, que já tinha tempos que o Senhor estava falando isso. E antes de dividir a mensagem com os irmãos, eu queria contar ainda algo mais de como Deus trata comigo. Eu sei que Deus tem uma forma especial para conversar com cada um. Eu não me sinto diferente por isso, pelo contrário, eu me sinto bem inferior. Irmãos, eu lembro quando Deus me chamou para ser um anunciador da palavra, eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia. Talvez você está me ouvindo aqui agora e está pensando a mesma coisa, né? Se você, irmão, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. E eu orei ao Senhor, e na minha oração sincera eu falei, Senhor, eu odeio ler a Bíblia. Eu não consigo ler. Assim, eu assisto 3 horas de um filme na Netflix, mas eu não consigo orar e ler a Bíblia 10 minutos. E o Senhor me chamou para dividir esse negócio, como é que eu vou fazer? Eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, eu preciso ler a Bíblia. Como é que eu vou fazer? E não foi a primeira vez que Ele me respondeu. Eu continuei orando, eu continuei pedindo. E eu comecei a notar algo diferente acontecendo em mim. Quando dava geralmente umas 5 horas da tarde, assim, do mesmo jeito que você tem vontade de tomar um café, eu tinha vontade de ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu ia, irmão, para a Bíblia como um sedento no deserto, como um faminto. E eu sentava diante da Bíblia, eu ia lendo. Aí teve um dia de tarde que eu li o livro de Provérbios inteiro, deve ter uns 50 capítulos mais ou menos, né? E aí quando chegou no final do livro de Provérbios, eu ouvi o Espírito me falar, fala um versículo que você leu. Eu falei, não lembro. Você já teve a experiência, irmão, de ler 10 capítulos de uma vez? Você não vai lembrar o que você leu. Eu falei, Senhor, não lembro. Só lembrava um versículo que a minha mãe falava quando ela me mandava arrumar a cozinha. Eu falava que não, ela falava, vai ter com a formiga, preguiçoso. Está escrito em Provérbios, vai ter com as formigas, ó preguiçoso.
E eu só lembrava desse. E aí o Senhor falou, nós vamos fazer diferente, nós vamos ler um capítulo por vez. Eu falei, amém. Eu comecei a ler um capítulo por vez. E eu ficava lendo o mesmo capítulo uma semana inteira. Quando eu chegava no final daquela semana, eu tinha aprendido tanta coisa naquele capítulo que eu não imaginava que estava escrito lá. E eu voltava para ler de novo e falava, Senhor, como o Senhor é imenso em conhecimento, em um capítulo só o Senhor pôde falar tudo isso. E aí o Senhor falou, agora nós vamos fazer mais. Nós vamos falar num versículo só. Eu falei, legal. Aí eu lia um versículo, irmão, ficava meditando sobre aquele versículo a semana inteira. Eu ia dormir e eu ficava pensando naquele versículo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E eu ficava repetindo aquilo para mim, eleva os meus olhos para os montes. E eu ficava repetindo aquilo e pensando aquilo a semana inteira. E o Senhor ia trabalhando no meu coração ao longo daquela semana, me falando a respeito daquele versículo, a respeito daquela palavra. E eu chegava na igreja, o irmão falava assim, olha, Deus mandou você pregar hoje. Eu falava, mas e aí, o que eu vou pregar? Aí tinha uma direção, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Era a direção que o Senhor tinha para o culto. E aí, irmãos, isso começou a acontecer mais frequentemente. E nos últimos dias, Deus estava falando comigo a respeito de 2 versículos. Um eu já dividi com os irmãos no devocional, o versículo que diz, se os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Eu fiquei a semana inteira pensando, meu Deus, os fundamentos estão completamente destruídos. As famílias estão destruídas, tudo está destruído. O que pode fazer um justo? E a conclusão que eu encontrei era que a única coisa que um justo pode fazer é mergulhar na palavra do Senhor, se encher do Espírito e ser direcionado por Ele todos os dias. E eu dividi isso com os irmãos no devocional. E aí nos últimos dias Deus estava falando comigo em Lucas, capítulo 24, verso 13. Eu quero que os irmãos se ponham de pé para a leitura, por gentileza. Vocês sabiam que Jesus fazia isso? Tem uma certa passagem que Jesus pega a Bíblia e todos ficam de pé. Aí quando ele termina de ler, todo mundo senta de novo. É uma reverência, né? Porque a palavra que vai ser dita aqui não é a minha, né? É a palavra de Deus. Eu confesso uma outra coisa também, irmãos. Eu tenho inveja da voz do Moacir. Quando ele está lendo a palavra, parece que é Deus falando, né, irmãos? Aí, nossa, cara, eu queria ter essa voz, né? Parece que passa muito mais credibilidade. Lucas 24, verso 13, irmãos, é uma bênção, cara. Glorifica a Deus pela sua vida. Lucas 24, verso 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou, o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam, entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe, és o único, porventura, que não tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou quais, e eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel, mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus, ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E neste mesmo instante se lhes abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante deles.
E questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde reencontraram com os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho, e como Jesus foi reconhecido por eles ainda enquanto partiam o pão. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Os irmãos podem se assentar novamente. Meus irmãos, quando você vai estudar um pouco sobre a geografia e o relevo de Jerusalém, você começa a entender que Jerusalém era uma cidade estratégica, porque ela era uma cidade edificada nos altos montes. Então, o que significava isso? Ela era uma cidade segura, para que os inimigos chegassem a Jerusalém, era um caminho de subida. Então, ela era uma cidade mais segura. E aqueles homens, quando eles decidiram sair de Jerusalém e descer em direção à aldeia que eles estavam indo, que se chama Emaús, eles estavam ali naquele momento deixando um local seguro e a comunhão com os discípulos. E por que eu posso te dizer que era seguro? Não era seguro do ponto de vista da perseguição, porque eles haviam crucificado Jesus e possivelmente também iriam começar a perseguir a igreja, que é o que acontece posteriormente. Mas eles unidos, em unidade, segundo aquilo que Deus havia ensinado através de Jesus a eles, eles iriam vencer. Eles iriam ser vitoriosos no propósito de anunciar a palavra, e de fato isso aconteceu, porque se hoje nós estamos aqui, é porque eles foram fiéis a Deus e essa palavra conseguiu chegar até nós. Mas aqueles dois homens, eles decidiram, por um momento, que eles já não tinham mais nada a anunciar. O que eles disseram quando eles encontraram Jesus? Eles disseram assim: olha, nós esperávamos que ele iria remir a Israel, que ele seria o rei de Israel. Nós tínhamos colocado todas as nossas esperanças nele, mas agora ele faleceu. Então todas as esperanças que eles tinham na pessoa de Jesus, e em tudo aquilo que Jesus havia passado 3 anos conversando com eles e os ensinando, tudo aquilo na crucificação de Jesus acabou. Eles perderam a esperança, então eles falaram: não há mais motivo para estar reunido. E eles decidiram ir embora. E quando eles colocaram o pé para sair de Jerusalém, Jesus se colocou a caminhar com eles. Irmãos, Jesus nunca desampara um verdadeiro servo dele. No dia que você pensar em sair da presença do Senhor, tenha certeza, Ele vai com você. Ele não vai te deixar sair. Você tem valor para Ele. Você é importante para o Senhor. Irmãos, Jesus começou a caminhar com eles. E eu queria muito estar junto deles para ouvir o que Jesus falou. A Bíblia vai dizer que Jesus começou nos profetas, começou em Moisés, e Jesus começa a dar uma aula para eles. Jesus começou a mostrar para eles lá na Bíblia tudo que profetizava a respeito de Jesus. Quantas profecias nós não vemos na palavra? Nós cantamos um aqui: um menino nasceu, e está escrito em Isaías, quanto tempo depois esse menino, que era o próprio Jesus, foi nascer? Eu creio que Jesus falou também sobre isso àqueles homens. Jesus deu uma aula completa para aqueles homens. E à medida que Jesus ia falando para eles aquilo que eles já tinham perdido, que era a esperança, novamente o coração deles se alegrava. Mas tem um detalhe que o texto diz: quando Jesus perguntou para eles: olha, o que vocês estão conversando? A Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Sabe por que eles pararam entristecidos? Durante o tempo que Jesus estava vivo e Jesus andava com eles, em todas as aldeias que Jesus ia, eles saíam correndo avisando: chegou Jesus aqui, tragam todos que estão doentes, tragam todos que precisam ouvir uma palavra, tragam as crianças. Eles saíam anunciando: tragam todos, porque Jesus chegou. E aí o forasteiro, que na visão deles era Jesus, mas eles ainda não sabiam, pergunta para eles: o que é isso que vocês estão falando? E eles já não tinham mais aquela mesma palavra para falar antes. Eles queriam falar: você não ouviu falar de Jesus? Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode transformar a sua vida. Mas eles já não tinham esperança mais para dizer isso. Eles já não tinham mais fé para dizer isso. E eles perguntam para ele: você não sabe o que foi falado a respeito de Jesus? Nós tínhamos tanta esperança que ele iria remir a Israel, que ele iria restaurar todas as coisas, e agora ele já morreu e nós estamos sem esperança, nós estamos indo embora.
E Jesus começa a ensinar para eles a palavra. E Jesus começa a lembrar para ele tudo aquilo que ele ensinou durante aqueles 3 anos. E à medida que eles iam falando, a Bíblia fala que era 11 quilômetros o caminhar deles. Devem ter sido os 11 quilômetros mais rápidos que qualquer pessoa já andou, porque deve ter passado numa rapidez que eles nem perceberam. E eles começaram a andar com Jesus, e eles iam distante, mas o coração deles ainda estavam tristes. Quero dividir com os irmãos uma outra mensagem. Abram comigo, por gentileza, Salmo, capítulo 137. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos a chorar com saudades de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar canções do Eterno numa terra estranha? Esse era o real sentimento que aqueles homens estavam sentindo. Eles estavam saindo de Sião, indo a caminho de Babilônia. Eles estavam saindo de Jerusalém, indo a caminho do mundo. E eles já não tinham mais alegria nenhuma. Você que já se desviou do caminho do Senhor, quando você se lembrava de Jerusalém, quando você se lembrava do toque do Senhor, quando você se lembrava do cuidado do Senhor, você não tinha uma imensa vontade de chorar? Irmãos, eu conheci um jovem, e ele era um excelente instrumentista. Eu nunca vi ninguém que tocasse igual ele. Eu lembro que a gente estava numa reunião, essa reunião era um anfiteatro, e ele estava tocando uma bateria. E o louvor acabou, e ele não parou de tocar a bateria, ele fez um solo de bateria. E o Espírito Santo desceu naquele lugar, línguas estranhas repartidas, pessoas sendo curadas, pessoas se convertendo ao Senhor. Esse jovem se desviou do caminho do Senhor, e um dia ele estava com um outro jovem que também era desviado, mas hoje ele já voltou para o caminho do Senhor. Não esse jovem que eu falei, o baterista, mas o primeiro. Encontrou e os dois estavam conversando, e os dois estavam se drogando juntos, e ele virou para o outro e falou assim: cara, o que nós estamos fazendo da nossa vida, cara? Ele falou: se Jesus voltar agora, o que nós vamos fazer da nossa vida, cara? Ele estava em Babilônia, mas ele nunca se esqueceu de Jerusalém. O coração dele não se esqueceu de Jesus. Ele tinha saudades do Senhor. Ele tinha saudades de Jesus. Ele estava distante do Senhor. Irmão, Jesus quer caminhar com você. Jesus quer te trazer de volta a Jerusalém. E aí você fala assim: irmão, eu nem desviado não estou, eu venho na igreja todo domingo. Mas você tem orado, meu irmão? Você tem lido a Bíblia? Você tem louvado ao Senhor? Não. Estou trabalhando, estou dando conta da minha vida. Não coloque o seu coração, o seu trabalho, as suas riquezas. Porque o coração do homem ele é enganoso. Eu lembro, irmão, quando eu era jovem, eu andava a pé, eu pensava assim: quando eu tiver uma bicicleta, minha vida vai ser mais fácil. E eu ganhei uma bicicleta, fiquei feliz. E aí depois a bicicleta já não bastava. Eu falei: nossa, se eu tivesse uma moto seria melhor. E aí eu consegui uma moto. E aí depois eu pensava: quando eu tiver um carro, aí sim o negócio vai estar legal. Eu tenho um carro. E sabe o que acontece, irmão? Você caminha todo esse tempo achando que a sua felicidade vai estar quando você alcançar aquilo que você está buscando. Mas quando você alcança aquilo, em uma semana você já esqueceu, você já partiu para outro problema. Você sabia, irmãos, que os pesquisadores descobriram que 90% dos nossos pensamentos, angústias e ansiedades pelo dia de amanhã, eles nem chegam a se cumprir? Você está pensando sobre conta a pagar, sobre não sei o que, e é isso, aquilo, outro, e aquilo vai tomando o seu coração, ansiedade, angústia, e você vai pensando sobre tudo. Se você anotar num papel, você vai ver que a metade, 90% das suas angústias, os pesquisadores descobriram, elas nem chegam a cumprir. Você sabia que a palavra fala que a ansiedade, a pessoa que anda ansiosa, ela anda numa ordenança contrária a Deus? A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você anda ansioso, você está em negação com a palavra de Deus. E como que eu vou deixar de ser ansioso, meu irmão? Se eu tenho inúmeras angústias para pensar, a Bíblia nos ensina a levar tudo a Ele em oração. Mas e se você não ora, meu irmão? E se eu não oro?
Como é que eu vou tirar toda essa ansiedade, toda essa angústia do meu coração? Como eu vou deixar ser transformado por Deus? Se eu estou em Babilônia, se eu estou caminhando para Emaús e não estou caminhando em Jerusalém conforme o propósito do Senhor. Se você permitir, meu irmão, o Senhor vai começar a falar no seu coração ao caminho. E o seu coração vai começar a arder, cara. De um jeito que você nunca sentiu na sua vida, e isso você só pode sentir na presença do Senhor. Não existe lugar nenhum. Os jovens estão aí se drogando nas raves, procurando uma alegria e eles não encontram. Um olha para o outro e fala, cara, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Se Jesus voltar agora, para onde é que nós vamos? Os caras estão angustiados, irmão. E aqueles homens, eles chegaram aonde eles iriam chegar. Eles chegaram em Babilônia. Eles chegaram em Emaús. E Jesus não arrombou a porta. O irmão Moacir falou, o Senhor está batendo. Se você abrir, ele vai entrar. Se você abrir, ele vai entrar, irmão. Mas se você não abrir, ele vai embora. Sabe por quê? Porque ele tem mais gente para buscar em Emaús, cara. Ele tem mais gente para trazer. E aqueles homens falaram, Senhor, já se faz tarde. Eles nem sabiam que era Jesus. Fala com ele, fica conosco. Ora ao Senhor, meu irmão. Peça ao Senhor, fala, Senhor, fica comigo. Meu Pai, eu preciso do Senhor. Faça uma oração sincera ao Senhor. Como a oração que eu fiz, eu falei, Pai, eu odeio ler a Bíblia. Você já imaginou orar assim a Deus, irmão? Era uma oração sincera. Eu falei, Deus, eu não gosto, mas eu preciso. Ora a Deus na sua sinceridade. Fala, Senhor, você está vendo o que eu estou fazendo? Eu não queria fazer o que eu faço, mas eu estou fazendo. Me ajuda, Pai, fica comigo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não rejeita a oração de um coração quebrantado. E Jesus entrou e se assentou com eles. E a Bíblia fala que quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela está sendo partida desde o momento que nós sentamos aqui. Você reconheceu a Jesus aqui hoje, meu irmão? Jesus habita no meio dos louvores. Jesus está na palavra, Jesus está na oração, Jesus está no coral do Garapa, meu irmão. Você viu Jesus aqui hoje? Você fala assim, não, irmão, infelizmente eu não vi. Ora ao Senhor. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor fique comigo, Pai. Preciso que o Senhor entre no meu coração. Eu preciso ter a minha vida transformada. Eu preciso, Pai, sair de Babilônia. Eu preciso ser alegre de novo. Aqueles homens estavam tristes em Babilônia, a palavra diz isso. Como que eles iriam louvar ao Senhor em espírito e em verdade, estando tão longe da presença de Deus? Meu irmão, Deus nos trouxe aqui hoje para renovar em nós o desejo de estar próximo a Ele. Você que hoje não veio na casa do Senhor e está nos ouvindo, o Senhor, Ele vai atrás de você também. Ele está no caminho e Ele vai te pegar. A palavra diz que quando Jesus partiu o pão e eles reconheceram que era Jesus, um olhou para o outro e falou assim, cara, nosso coração não ardia quando Ele pelo caminho nos falava. Meu irmão, todo dia que eu entro na igreja, eu não posso nem ouvir esse som que vocês estão ouvindo aqui agora. Esse devocional, eu já falei com o Henrique, pelo amor de Deus, esse som aqui, cara, só isso aqui já é suficiente para a gente glorificar e louvar o Senhor, dá vontade de sentar na igreja e chorar, cara, só de ouvir esse som, cara. Deus, Ele está aqui, irmão. A presença do Espírito Santo é real, ela é palpável. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer nos tirar de Babilônia. Deus quer nos colocar num projeto dEle. Deus tem transformado vidas neste lugar. Deus tem modificado o nosso coração. Deus tem feito promessas. Irmãos, nós cremos e nós queremos tudo que Deus tem para nós. O irmão Moacir falou aqui, se a gente não entrar no projeto do Senhor, irmão, nós vamos ficar de fora, nós vamos ficar para trás. Deus quer trazer a gente para dentro. Deus quer se assentar à mesa conosco, como Jesus fez, e partir o pão. Peça ao Senhor, para que em todos os dias de sua vida, onde quer que você estiver, que Ele esteja com você. Como o salmista orava, ele dizia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Ora ao Senhor para que Ele esteja com você, aonde quer que você estiver. Que Ele seja o seu melhor amigo, e o coração deles ardia, irmão, quando Jesus falava com eles pelo caminho. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Eles se levantaram imediatamente. Eles nem lembraram mais que era noite. Eles se levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém. O período que nós estamos vivendo aí hoje é o período de trevas, o período da noite, onde as obras do mal são feitas à vista de todos, e aquilo que você faz de certo parece que você está errado.
Você está educando seu filho nos caminhos do Senhor? Você é um bobo, cara. O que tem seu filho dançar a festa junina? O que tem? É assim que o mundo fala. Você não traz sua mulher, não? Você é burro, cara. Você não rouba, não? Tanto dinheiro fácil aí para você defraudar as pessoas, tanta oportunidade que você tem de fazer o errado, você não faz, não? É só você que não faz. Os fundamentos, irmãos, completamente destruídos. O que pode fazer o justo? O justo se assentará na mesa com o Senhor. E Jesus vai abrir a palavra, e na palavra Ele vai nos dar todas as instruções que nós precisamos. Imediatamente aqueles homens levantaram e voltaram para Jerusalém. Quando eles saíram de Jerusalém, eles tinham uma palavra. Qual era a palavra? Jesus está morto. As pessoas que estão aí fora no mundo, todas elas creem que Jesus está morto, que Ele não tem poder para nada, que Ele não opera milagre, que Ele não opera cura, que Ele não transforma, que Ele não liberta. Todos estão pregando um Jesus morto, mas estão completamente preocupados nos bens materiais, no que Jesus pode abrir as portas para você, pode te dar dinheiro, pode... Aqueles homens, eles se levantaram, e quando eles voltaram a Jerusalém, eles tinham uma nova mensagem: Ele vive. A mensagem daqueles homens, quando eles chegaram aos demais discípulos, foi: Ele vive, e Ele se revelou a nós quando nós estávamos no caminho. Meus irmãos, todos os dias que eu estou no mundo aí, tem uma pessoa qualquer que chega a mim, porque Deus envia, e a pessoa está completamente angustiada e perdida, e eu tenho uma palavra para ela, assim: Jesus Cristo vive, e Jesus Cristo pode mudar e transformar a sua vida. Essa é a palavra que o servo de Deus tem nessa última hora. Jesus Cristo está vivo, e se você permitir, Ele vai se assentar com você à mesa, Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar, e você vai andar com Ele. Nós não andamos mais, irmão, por vista, mas nós andamos pela fé. Nós andamos por fé, e nós cremos que o Senhor está aqui, e nós cremos que Ele tem poder para transformar a nossa vida.